Pensarmos a educação sob a ótica do espírito é algo muito importante para que possamos perceber a maneira como estamos inseridos e a forma como vamos estabelecendo relações com o mundo, e nesta relação com o mundo estarmos desenvolvendo e ampliando as nossas potencialidades. Pensar a palavra educação a partir do seu sentido fundante, ex docere, ou educare, que é um termo latino que significa trazer para fora, levar, conduzir para fora. Então nós podemos pensar desta maneira que carregamos conteúdos, bagagens, e estas bagagens vão sendo manifestas, vão sendo colocadas para fora, e à medida que elas vão sendo colocadas para fora, vão definindo comportamentos. Esses comportamentos vão sendo identificados e transformados. Aqueles que se colocam na condição de pais ou responsáveis carregam o dever de ir sinalizando e conduzindo o processo de uma educação que se caracteriza um movimento de dentro para fora. Não se trata de uma educação coercitiva, não se trata de uma imposição onde se atenda a convenções sociais e culturais de uma determinada época, porque isto não é educar. Esse movimento coercitivo não se trata de educar uma criatura, mas de estabelecer imposições, engessando de uma maneira muito artificial, muito falsa, aquela criatura que está nessa condição, passa a expressar um comportamento que, na verdade, não é o que ela realmente carrega em si. Pensarmos educação nos faz pensar, refletir o porquê. Por exemplo, Aristóteles teve uma grande preocupação em ensinar ao seu filho Nicômaco formas de estabelecer uma conduta ética na relação com o outro e na relação com a sociedade. A conduta ética é um movimento em que permite que a criatura humana perceba-se a si mesmo e, na sua forma de se perceber, identifica o que Jesus nos ensinou. Não querer que seja feito a si mesmo aquilo que não deseja fazer a outrem. Então nós vamos entendendo e pensando dentro desses aspectos que a capacidade de educar pode se dar em duas vertentes. Uma delas estruturada, que permite que esse espírito que se encontra novamente na indumentária carnal possa estar alicerçando informações rígidas, saudáveis, que ampliam, né, o desenvolvimento das suas faculdades, não apenas psíquicas, cognitivas, mentais, mas também o desenvolvimento das suas faculdades morais. Vamos pensar aqui uma outra referência que vai nos conduzir a reflexões a respeito desta palavra educação, que é a palavra conhecimento. A palavra conhecimento fala-nos a respeito de um movimento em que aprendemos através dos sentidos. A palavra conhecimento
no seu sentido radical que vem do grego, significa cum gnos, conosco, que traduzindo para o português significa aprender através dos sentidos. Por exemplo, vamos ver uma criança recém-nascida que fixa os seus olhos naqueles móveis, aqueles brinquedos coloridos com musiquinhas, e ela fica absorta naquele movimento de formas coloridas, formas geométricas com um colorido que tanto chama a atenção. Ela está desenvolvendo com isso a sua acuidade visual. Ela está aprendendo a se relacionar com o mundo, a conhecer o mundo, a descobrir o mundo através do sentido da visão. Então ela começa a aprender a se relacionar com o mundo a partir desse conhecimento, tá? Que caracteriza o sentido da visão. Então nos desenvolvemos pelo sentido da visão, nos desenvolvemos ou nos educamos pelo sentido da audição, nos desenvolvemos ou nos educamos pelos sentidos do tato. E quantas não são aquelas crianças, estes espíritos reencarnantes que estão transitando naquele corpo imperfeito e que, na condição de estar num corpo imperfeito, tem a oportunidade de sentir-se afagada, de sentir-se protegida, de sentir-se amada. A criança, nesta fase, não está apenas se alimentando quando ela está sugando o leite materno. Ela está em contato com o corpo materno que a acolhe, que a envolve no amor de ternura. Ela aprende, ela é educada aos movimentos de sentir-se acolhida, de perceber a capacidade de amar e de ser amada. É um processo de educação que permite àquele espírito reencarnante começar a desenvolver outras percepções e que vai conferindo mudanças de dentro para fora. Então ele traz conteúdos internos e aqueles que são introjetados a partir das percepções dessas relações com essas sensações corpóreas, vai então tendo outras formas de se aperceber, de se sentir frente ao mundo e aqueles com que ele se relaciona, conferindo nova maneira de sentir e de se perceber. Junto àqueles que compõem o círculo familiar, conferindo assim mudanças na forma de se relacionarem, quando por vezes carregam débitos e compromisso, a questão ali ressarcindo um frente aos outros, ou ampliando a sua condição moral, ética, quando nas relações a proposta é esse processo de se educar para uma condição melhor. É interessante, então, pensarmos. É interessante, então, refletirmos sobre uma terceira palavra. Falamos aqui a respeito da palavra educação, falamos a respeito da palavra conhecimento e agora vamos falar a respeito de uma outra palavra, a palavra pedagogo. A palavra pedagogo, na condição odierna, refere-se àquele profissional que, imbuído da capacidade de ensinar, tem recursos para desenvolver as habilidades cognitivas daquele que ainda está se iniciando
nesses processos. No entanto, na Grécia antiga, pedagogo era aquele escravo que conduzia os filhos daqueles habitantes da Grécia Antiga que estavam numa condição mais ajustada, numa condição, vamos assim dizer, no contexto atual, econômica, social mais desenvolvida, entendendo as hierarquias no âmbito das dimensões sociológicas. Esse escravo conduzia os filhos desses para então se instruírem nas escolas. Então, pedagogo era o escravo que conduzia as crianças para então que se desenvolvessem nesses espaços que ofereciam o processo do aprender, do aprendizado. Levando-se em conta estes referenciais, podemos inferir, podemos imaginar que o mundo em que vivemos, este planeta, do qual conhecemos por planeta Terra, é uma grande escola, em que nós somos conduzidos para então nos lançarmos a um processo de aprendizado, de desenvolvimento, no âmbito não só intelectivo, como moral. Desta feita, podemos então inferir que nós somos escravos de nós mesmos, onde nos conduzimos para um processo de aprendizagem, para um processo de autoeducação. E desta feita, lograrmos êxitos em alcançarmos uma condição mais evolutiva, libertando-nos das imperfeições, das agruras, dos defeitos de que somos detentores, vencendo e corrigindo as ações, por vezes, mal realizadas, mal desenvolvidas, frente às nossas limitações, não só no âmbito de uma dificuldade que caracteriza um cabedal intelectivo, como principalmente uma dificuldade por não termos desenvolvido uma estrutura saudável no campo moral. E é por isso, então, que nós vamos entender que o grande pedagogo, o grande educador, que nos conferiu grandes mudanças, e aqui nós vamos entender a pedagogia já numa outra dimensão, porque Jesus não estava numa condição de um escravo imperfeito. Jesus carregava uma condição muito sublime, um conhecimento extraordinário, uma compreensão deste amor incondicional e que veio até nós para nos ensinar, para nos educar, para buscarmos sentir estas lições sublimes do amor incondicional, onde permite vencermos as nossas limitações, as nossas imperfeições e executarmos uma transformação profunda, verdadeira, que vem de dentro para fora, não tratando-se de uma educação por conveniências sociais, mas uma educação transformadora, que transcende as expressões de uma cultura, de uma sociedade e que nos coloca frente à realidade de espíritos e morredouros que somos todos nós. O processo de educar, o processo do aprendizado, do conhecimento, compõe aqueles elementos sublimes que Deus confere aos seus filhos, nós, criaturas imperfeitas, onde, a partir dessas relações, possamos estar a nos desenvolver,
a nos superar a nós mesmos. É bastante comum, é bastante compreensível quando ouvimos dizer a respeito daquela condição que tanto é usada na psicologia analítica, que é o termo da persona. A persona é aquela máscara, era o termo usado pelos atores teatrais da Grécia Antiga, que quando representavam as suas peças, representando os personagens, usavam a máscara que caracterizava o personagem de que eles interpretavam. Não eram propriamente eles, era o personagem. A persona, assim nós a bem o fazemos. Nas nossas relações sociais, usamos uma persona, usamos uma máscara, uma convenção social para estabelecermos relações. Mas não somos aquilo. Precisamos olharmos dentro de nós. E esse é o processo de educação, trazer de dentro para fora, nos desvencilharmos dessas representações, destas máscaras que usamos para estabelecermos relações e sermos capazes de assumirmos as nossas condições, de enxergar as nossas sombras, os nossos recursos, as nossas inferioridades, os nossos defeitos, as nossas limitações. E debruçarmos-nos sobre esses defeitos, debruçarmos-nos sobre essa sombra, debruçarmos-nos sobre a nossa condição ainda obscura, não na condição daquele que se lamenta, a condição de ser uma criatura frágil, imperfeita, mas naquele que se enxerga verdadeiramente, é tomado de força, de vigor, das referências sublimes do Evangelho do Cristo e se nutre neste afago, nessa ternura de amor incondicional e se debruça verdadeiramente para vencer-se a si mesmo e desta feita alcançar o êxito de buscar condições mais sublimes, mais evolutivas, nos desbastando das misérias morais e alcançando a condição sublime deste amor incondicional que é o Cristo e que tanto nos ensina através do seu Evangelho. Precisamos nos debruçar de maneira humílima. Precisamos buscar compreender estas lições. Precisamos desenvolver a humildade, de nos fortalecermos uns junto aos outros, nos desvelando de maneira segura, de maneira confiante, buscando o amor e a paz, que tanto nos transforma e desta feita transforma o mundo a que estamos inseridos. Jamais haveremos de alcançar o êxito de querermos um mundo melhor, se não formos capazes de nos tornarmos primeiramente melhores para nós mesmos e para aqueles que circundam as nossas relações mais íntimas, principalmente dentro do ambiente doméstico. Que possamos refletir sobre essas sublimes orientações que nos chegam através das incomensuráveis épocas a que somos convidados a transitar
na nossa jornada evolutiva de espíritos imortais que somos todos nós. E que podemos, por merecimento, receber a sublimidade deste lindo patrimônio que Jesus nos logrou, que é o seu Evangelho, tão sublime que nos liberta de nós mesmos.